Olá, seja muito bem-vinda aqui no canal de costura. Meu nome é Cleidiane dos Santos e aqui nesse canal eu compartilho meus conhecimentos de costura com você que quer muito aprender. Está compartilhando com vocês a troca de um zip de uma peça de roupa, o qual o zip já está danificado, está apresentando problema e precisa ser trocado. E curte, se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, é o que eu peço para você. É uma troca, né? Eu compartilho com você e você apenas dá lá o seu curtir ou se inscreve no canal, que vai estar ajudando esse canal a mais mulheres ter visualizações desse conteúdo. O YouTube só entrega se ele tiver engajamento. Então, se você gostar, curte, se inscreve, que é para ele entender que esse conteúdo é relevante e vai estar entregando para mais pessoas que precisam desse conhecimento. Que alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E se inscreve aí no canal que todo domingo eu vou estar subindo vídeos de técnicas de costura aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de você soltar o zip danificado, descosturar, observe como esse zip foi costurado, como ele foi colocado aqui, a forma como ele foi costurado, como ele foi feito os acabamentos. Então isso é importante você analisar antes de desmanchar, para poder saber como você vai colocar novamente o zip novo, da mesma forma que ele foi colocado, para não perder a qualidade da peça, ok? Aí você verifica o tamanho do zip, para você providenciar de comprar um no mesmo tamanho. Esse aqui é um zip de... Deixa eu ver aqui para vocês. Ele é um zip de mais ou menos 40 centímetros. Um zip de 40 centímetros. Então, você vai precisar de um zip de 40 centímetros ou de 50. Esse meu aqui, eu acredito que é de 40. É, de 40. É um zip comum, não é o zip invisível. Então, você vai comprar do mesmo modelo. A não ser que a cliente solicite a troca de modelo, que não foi o caso desse aqui. Então, aí vem descosturando este zip com cuidado. Se usar o estilete, cuidado. O estilete aí tem que cortar apenas a linha de costura e não o tecido. Então, quem usa estilete, muito cuidado. Eu gosto muito de usar o estilete porque é rápido, do que ir quebrando a linha, puxando. Ó, verifico que como é e como tem que ser desmanchado, cortada essa linha. Soltei um lado, tirei um lado do zip e assim eu vou fazendo no outro lado. Pronto. O zip retirado. Vou pegar tudo isso. Limpo a peça. Como limpar a peça? Tirando essas sobras de linha que fica. Pego o zip novo e observa, ó, o direito do zip, que é onde fica o puxador, e o avesso do zip. Ó, você vai colocar o direito do zip com o direito da peça. Assim, direito do zip com o direito da peça. Abre um pouquinho aqui para encaixar a ponta do jeitinho que estava encaixado o outro, ó. Fica a marca no tecido da costura do zip anterior. Então, aqui é a dobra. Essa dobra é onde vai ficar só os dentinhos do zip aparecendo. Assim. Assim que tem que ficar. Então, você vai, coloca, encaixa aqui o metalzinho do zip bem rente aqui a borda da peça. Porque essa ponta, depois ela vai dobrar aqui pra dentro, pra ficar embutida. Ela vai dobrar assim. Vai dobrar assim e assim. Pra ficar com o acabamento que é.
Então, precisa observar tudo isso. Feita essa observação, encaixou na posição correta, que vai dar de dobrar a ponta do zíper, porque bem aqui ela tem um plásticozinho, que é o final do zíper. Então, se ficar algum metal muito na pontinha, ó, esse plástico, quando dobrar, ele vai ficar assim, saliente. Esse acabamento aqui do zíper. Então, o metal tem que ficar mais aqui embaixo. E essa ponta mais endurecida aqui, que tem que ficar na borda do tecido. Assim, ó. Então, observe isso. Muito importante fazer esse teste antes, para saber onde pode dobrar a ponta do zíper. Alfineta. E vai organizando na borda que estava o zíper anterior. Alfineta. Se você não tiver habilidade, alfineta ou alinhava. Eu vou alfinetando. Observa onde passou a costura do zíper anterior, onde está a dobra do tecido, e vai alfinetando. Que a dobra, eu coloco o zíper. Alfineto. Assim você vai fazendo em toda a extensão do zíper. Sempre organizando, deixando bem esticadinho, para não ficar enrugado. Aqui no final a mesma coisa. Observa até onde vai a costura da peça, ó. Bem que ela já tem a costura de união. Passo o zíper pro lado de dentro aqui do avesso. Pega a costura aqui, ó. Ele tem um forrinho aqui, ó. Sabe? Ele tem um forro. Mete a mão aqui por dentro do forro, que esse zíper ele vai ter que passar aqui. Bom. O dentinho do zíper passa bem rente à costura de união. Esse meu zíper é um pouco maior, vai passar. Ó. Aqui tá a costura de união, o zíper passa dessa costura de união. Então, um lado já está alfinetado, agora eu vou alfinetar o outro lado da peça que tá do zíper, da peça com o zíper, ó. Esse lado aqui ainda tá solto, esse aqui. Organiza aqui. E vem alfinetando novamente. Agora eu vou alfinetar de baixo para cima. Alfineta de baixo para cima. Vai colocando na posição que estava o zíper anterior e vai alfinetando. Sem esticar o zíper, esticar o tecido, só organizando na mesma medida, ó. Organiza, alfineta. E no final a mesma coisa, tem que dar o mesmo acabamento aqui. O metal, ele fica um pouco abaixo aqui da borda do tecido, para poder fazer essa viradinha aqui da ponta do zíper. Ó, a parte dura acaba aqui, então aqui eu consigo dobrar tranquilamente. Então, vou alfinetar. Pronto. E assim ficou. Eu vou puxar aqui para poder ver como vai ficar esse zíper. Muito cuidado. Viu como eu alfinetei? Mas o puxador do zíper ficou aqui para a ponta do zíper, ó. E essa ponta vai ficar aqui para dentro. Então, depois de estar costurado, eu não vou ter como passar esse puxador. Então, eu tenho que colocar ele para o lugar agora, antes de costurar. Vou soltar aqui um alfinete para poder passar
o puxador aqui pra cima, ó, um pouquinho mais. Para ele não ficar preso lá embaixo. Organizo novamente a posição até onde vai a costura da peça de união e alfineto novamente. Ó, ficou assim, ó. Agora sim, o puxador tá aqui para fora para facilitar na hora de subir este zíper. Ó, vai ficar assim na peça, vai ficar assim, ó, bem juntinho aqui, gente, vai aparecer só os dentinhos do zíper e o puxador. Vamos lá, agora eu vou costurar. Abro novamente, deixo o puxador até aqui no limite da costura. Vou trocar a sapatilha da minha máquina, colocar a sapatilha de zíper, que essa aí é a sapatilha normal. Já coloquei as linhas. Pronto. Troquei a sapatilha. Agora eu vou costurar. Eu posso já costurar com a ponta aqui dobrada, mas também eu posso costurar e deixar essa ponta solta e depois no acabamento dobrar ela. Pode fazer as duas formas. Eu vou costurar ela já aqui com a ponta dobrada, para ela já ficar fixa lá atrás. Feito o retrocesso. Cuidado para a agulha não bater aqui no metal do zíper, nesse metalzinho que tem aqui na ponta, porque se a agulha bater aí, vai quebrar a agulha. Agora venho costurando bem rente, ó. Bem rente os dentinhos do zíper. Deixa eu ver se consigo puxar o celular aqui. Olha. A costura ela vai passar bem rente o dentinho do zíper. Por isso que tem que ser essa sapatilha própria para zíper. Essa aqui é da máquina industrial, mas a máquina doméstica ela também tem a sapatilha para o zíper. Tem um pezinho para colocar zíper. Vou tirando os alfinetes, vou segurando o tecido e o zíper, sem esticar. Só segurando firme mesmo. E a sapatilha vai rente os dentinhos do zíper. Não pode passar em cima do dente do zíper, senão danifica. Ó como fica bem rente. Ó. A costura passou bem aqui, ó. Não sei se dá de ver a costura. E assim vai até o final. Vamos lá. Fica comigo até o final do vídeo, para você ver o resultado que fica maravilhoso. Segura firme, sem puxar, sem esticar. Sempre atentando a direção da agulha. Onde a agulha vai bater é onde vai ficar a costura. Ela vem rente os dentinhos do zíper. Bem do ladinho, bem mais próximo possível. Se você conseguir. Aqui no final dou um retrocesso, passando um pouquinho do puxador. Não vou até aqui o final do zíper, porque já tem costura aqui, então não precisa vir costurando até aqui no final do zíper. Eu venho até aonde está a costura de união dos dois tecidos. Costurei um lado, agora eu vou costurar o outro. Observa que o primeiro lado, eu comecei daqui do início, fui até o final, onde está o puxador. Agora eu vou começar do outro lado, vou começar aqui do final, aqui para essa outra ponta de início. Viro a peça. Organiza o forro, tá embaixo, para não ficar preso de forma errada. E eu começo na mesma direção onde eu finalizei o primeiro. Dou o retrocesso. E vou seguindo até lá no início, com a costura novamente rente ao dentinho do zíper, ó, bem rente, bem próximo, o mais próximo possível, sem deixar a agulha subir em cima do zíper, em cima dos dentinhos, senão na hora de puxar o puxador,
Ele não vai subir, porque a costura vai estar atrapalhando se ela pegar em cima do dentinho do zíper. Vai danificar o zíper também. Pronto. Finalizou. Como é uma peça que era uma peça que era só para trocar o zíper, não uma peça que está sendo confeccionada por mim, já tem um acabamento aqui de overlock no tecido, então não precisa. O zíper já está colocado. Agora eu vou só fechar para ver se ficou tudo certo para poder fazer o acabamento. Ó, zíper colocado. Observa aqui, ó, que deu um erro. Eu não me atentei na direção das costuras. Então, olha só, que é importante observar. Não pode ficar assim, as costuras diferentes da direção uma da outra. Então, eu vou precisar desmanchar um lado, marcar a direção que está uma costura com a outra e costurar novamente. Vamos lá. Olha, aqui em cima deu certinho. Então, logo vou observar que o problema foi daqui do final até aqui na costura, porque aqui bateu certinho. Então, eu vou desmanchar do final até o meio da costura. Vou desmanchar esse último lado que foi feito. Pego o estilete novamente e eu venho soltando essa peça. Com cuidado para não danificar agora nem o tecido nem o zíper, porque este zíper já é o zíper novo que está sendo aplicado. Então, agora é cuidado dobrado, tanto com o tecido do vestido, quanto com o zíper novo para não danificar os dentinhos do zíper. Pronto, tá aqui a costura, tá aqui a costura, tá aqui o zíper. Vou soltar mais um pouquinho lá em cima para organizar. Como eu faço essa marcação de costura? Eu fecho o zíper, ó, tem um lado que tá solto. Eu fecho o zíper. O lado que está costurado, eu observo a direção que tá a costura. E pego uma canetinha e risco aqui do lado do zíper, ó. Eu faço um risco na direção da costura do tecido, ó. Tá aqui a costura, aqui o risco. Por que esse risco? Esse risco eu vou direcionar com a costura da cintura do outro lado, ó. Essa costura aqui do tecido, ela tem que ficar em cima do risco da caneta. Eu faço isso. Fazendo dessa forma, é a certeza de que vai dar certo, que as costuras vão ficar uma na direção da outra. Alfineto, para não sair do lugar. E já dou um pontinho aqui na máquina, bem em cima. Só um pontinho em cima dessa costura. Que é a minha segurança. Porque quando eu vim costurando, não corre o risco de a sapatilha ir puxando o zíper ou o tecido e depois tirar da direção que é para estar. Olha só, vou mostrar para vocês. E esse foi o resultado da troca de zíper dessa peça. Lindo, resultado perfeito. Olha o encontro das costuras. Perfeito.